Ação cultural. A verdade sobre atores do dia a dia que de alguma maneira influenciaram ou influenciam no cotidiano de Serra Negra. Esta é a série Documentários A Verdade Sobre, que tem como objetivo preservar a história por meio de depoimentos de personalidades que se distinguem em quaisquer dos diversos setores da sociedade: cultura, política, esporte, arte, música. Experiências de vida capazes de inspirar e de levar outras pessoas a mudar suas atitudes. Este projeto da Ação Cultural é uma iniciativa que deixará registrado um legado de gente que fez diferença para que nossos contemporâneos e as gerações futuras tenham onde buscar informações que estimulem suas capacidades criadoras. A verdade sobre Nestor Leme. Nestor de Souza Leme, também conhecido pelos amigos e familiares como Dioguinho, filho de Abelino Alonso Leme, conhecido como Diogo, e Amada Souza Leme. Nasceu em 25 de agosto de 1942. Irmãos: Odilon Souza Leme, indicado a memorável, Heloísa Leme Amon. José Ramon Leme, também indicado a memorável, Luísa Leme Russo. Yara Leme Ferraresso. Nestor Leme casou-se em 19 de agosto de 1972 com Alice de Campos Leme. Filhos: Ariel Campos Leme, Audrey Leme Deissante. Ariel casou-se com Thaís Beltrame Leme. Neta: Betina Beltrame Leme. Audrey Casou-se com Rogério Deissante. Netos: Giulia Leme Deissante e Lucas Leme Deissante. O seu primeiro trabalho foi na Fábrica de Artesanato em Couro São João, do Noca, Sr. João Rodrigues de Moraes Neto. Também trabalhou nas seguintes empresas: Refrigerante Radial, Mineradora Fontana, Artesanato Lindivi, Artesanato Primor, Plasticouro em Juiz de Fora e Casa Amon de Artesanato em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Entre suas considerações culturais, podemos citar: mestre artesão em couro, fotógrafo amador e mantenedor de um dos maiores acervos fotográficos do município, onde constam fotos autorais, fotos do seu irmão Odilon de Souza Lemos e ainda de diversos fotógrafos profissionais e amadores que, no decorrer da história, doaram fotos ao acervo. Como digital influencer, é criador de conteúdo digital e colaborador da página Fotos Antigas e Atuais de Serra Negra. Em literatura e colunista de jornal, leitor de grandes títulos literários, contador de causo, pesquisador e questionador dos escritos da história oficial de Serra Negra. Em sua vida, observou com carinho e atenção os conhecimentos locais, memorizando contos e lendas da oralidade popular, tornando-se um folclorista. Com um currículo cultural tão diversificado, podemos dizer que Nestor Leme é um mestre do saber oral e possui um grande capital cultural acumulado. Homenageando e registrando neste documentário a vida e obra desse mestre, indicado do Fórum Municipal de Política Cultural como memorável, gostaríamos de agradecer cada pequeno ou grande gesto em nossa história, estendendo a todos os demais que também contribuíram para nosso progresso como cidade nesses 200 anos. Meu nome é Nestor de Souza Leme, sou apaixonado pela minha cidade, tenho muita saudade
de tudo que aconteceu, porque praticamente eu vivi a história inteira dessa cidade. Uns 80 anos que tem. O Dilon era meu irmão mais velho. Deixou muita saudade. Uma pessoa super inteligente, preocupada com tudo que acontecia na cidade de Serra Negra. Escreveu mais de 700 artigos para o jornal. São, na verdade, o maior arquivo real da história de Serra Negra. Porque ele não contou a história que inventaram, que alguém fez isso, que alguém fez aquilo. Ele contou a história do jogo de futebol, dos casamentos, das festas de santo, das brigas, dos botecos, tudo, do folclore, apelidos, assombração, tudo que você imaginar da história, ele deixou esse arquivo. Que eu, inclusive, coloquei em pastas e está na minha casa para quem quiser pesquisar. Na verdade, parece que eu não tive inspiração para nada na minha vida. Eu comecei a trabalhar com 13 anos porque fui forçado pela situação da época. E com 15 anos já era oficial em artesanato. Depois entrei na fábrica de refrigerante radial, onde começou toda essa história, porque eu trabalhei nesse ramo até que me aposentei. Depois de 37 anos de trabalho. José Ramon Leme. Esse irmão marcou muito. Ele, com 9 meses de idade, teve poliomielite, num tempo que não existia vacina. E eu nasci logo depois dele, ele cresceu junto praticamente. E eu sofria muito ver o que aconteceu com ele, porque ele era desprovido do movimento das pernas e da mão direita, que a doença afetou muito isso nele. Mas ele tinha uma força descomunal, uma força de vontade descomunal. Ele não ficava sem fazer nada, ele ia atirar pelotada com o estilingue. Como ele não tinha a mão direita para segurar a malha do estilingue, ele punha a malha na boca e esticava o estilingue com a mão esquerda. E soltava, caçava passarinho, inclusive com o estilingue, daquele jeito lá. Até que um dia apareceu na vida dele a dona Rafaela Loré, que ensinou as artes de pintura em quadros para ele. E aí foi a salvação nossa e dele, na verdade, porque acabou aquela dó que a gente tinha dele, ou a preocupação que eu tinha com ele, porque ele se tornou um grande mestre em pintura. Ele fazia parte da Academia Pan-Americana de Artes. Recebeu o título de cidadão de Teresópolis, uma cidade de mais de 300 mil habitantes. E tem quadros dele espalhados para muitos lugares do Brasil e até fora do Brasil. Ele era a minha inspiração na força de vontade de fazer o que eu tinha que fazer, porque ele tinha deficiência e eu não tinha. Meu tempo de escola era um tempo de escola pobre, que as crianças iam descalços na escola e passavam muito frio, inclusive, porque não havia agasalhos. Eles tinham que interromper as aulas para a criançada tomar sol, que endurecia a mão para escrever. Minhas professoras, a primeira foi a dona Olga Bocalon, a segunda a dona Ana Pinto da Fonseca, dona Yolanda Posa, que era da cidade de Pirassununga, e finalmente a professora Leoni Coelho. E eu só tive possibilidade de estudar 4 anos no Lourenço Franco de Oliveira. É todo o estudo que eu tenho. A minha adolescência foi na Rua Visconde do Rio Branco, onde eu nasci. Ali com 10 anos eu já chefiei a turma da molecada nas guerras de Mamona com estilingue, contra as outras turmas da Serra Negra. Histórias que ficaram na lembrança de todos, porque naquele tempo era assim, a gente não tinha divertimento no seu cinema. A gente ia no cinema, assistia o filme, depois repetia nas brigas de molecada que ele tinha visto, luta de espada, luta de boxe. E a guerra de Mamona era as guerras que a gente via no cinema, a gente fazia guerra de Mamona. E eu fiquei conhecido como chefe da turma da Rua Visconde, e isso carrego até hoje. Quando eu cresci, nós começamos a fazer, eu e meus amigos, essa turma da guerra de Mamona, começamos a fazer excursões por todo o interior do município de Serra Negra. Assim eu conheço todos os bairros de Serra Negra, porque nós fizemos isso por cerca de uns 5, 6 anos. Todo domingo a gente saía para percorrer os bairros da cidade.
E não tinha ligação nenhuma com o esporte. Aí quando isso acabou, a gente formou um time de futebol na nossa rua lá, o Rio Branco Futebol Clube. E aí comecei a carreira futebolista que durou até quando eu tinha 51 anos. Nesse tempo eu fundei time de futebol, fui árbitro, a polícia levou para minha casa várias vezes porque a turma queria me agredir, a torcida queria me pegar, xingaram muito eu, a minha mãe, a minha família, mas isso só deixou boas lembranças. Na verdade, no nosso tempo a gente tinha muito medo das meninas, essa era a verdade. E até cheguei a gostar de umas meninas, mas nunca tive coragem de chegar nelas. E eu via que nos bailes que tinha, a turma chegava nas meninas através dos bailes. Só que eu não sabia dançar nada, eu era uma pé duro que dava medo mesmo. Aí eu pensei, espera um pouquinho, deve ser bom esse treco aí. Aí na fábrica eu trabalhava, no laboratório, só estava eu lá. Eu comecei a ir em baile, comecei a decorar os ritmos e ver como é que a turma dançava, como é que eram os ritmos. Aí eu peguei uma vassoura, coloquei meu jaleco na vassoura, peguei uma manga do jaleco aqui, joguei a outra nas minhas costas e comecei a dançar com a vassoura. O dia que eu achei que eu sabia dançar, fui num baile das Tabaranas e dancei a primeira música. Daí em diante eu não parei mais. Até quando eu casei com a Alice, eu tinha acho que 80 números de mesa de baile que eu fui em cidade fora de Serra Negra. E foi uns namoricos assim, aqui e ali, mas nada de sério. O primeiro namoro sério foi com a minha atual esposa, e foi tão sério que durou só 2 anos. Nós namoramos 1 ano, noivamos outro e já casamos. Os bailes podiam acontecer em qualquer lugar. Tinha um casamento, tinha um baile, tinha uma festa qualquer, tinha um baile, porque havia muitos músicos nas famílias de italianos, saxofonista, clarinetista, sanfoneiro, pandeirista. E no começo a gente começou a frequentar bailes em outras cidades, porque era mais fácil ir num baile numa cidade do que aqui, porque o clube daqui era muito fechado, o título custava caro e não era qualquer um que tinha dinheiro para comprar um título. Eu só consegui entrar no Clube Serra Negra quando eu descobri que eu poderia ser sócio dependente do meu irmão, que ele é um dos sócios fundador do time. Ah, a Alice foi um caso gozado. Eu sou 9 anos mais velho que a Alice. Eu conheci ela quando ela tinha 9 anos. Eu já estava no barzinho da esquina tomando uma caipirinha e ela guardava a bicicletinha dela lá porque ela ia para a escola. Ela tinha 9. E assim o tempo passou. Um dia ela apareceu na minha casa, era amiga da minha irmã, Yara, as duas saíram juntas, as duas têm uma idade igual. Só que um não olhava para o outro, nem tomar conhecimento da existência. E assim o tempo passou. Um dia eu ia indo embora para minha casa, a gente morava do mesmo lado, no dia 23 de maio de 1970. E a gente se encontrou na frente, na Avenida Juca Preto, no começo da Avenida Juca Preto, não, na Bernardino de Campos. E fomos conversando, 2 anos depois a gente estava casado. Num casamento que já dura 52 anos. Eu me identifico como lutador. Era de uma... Minha família não era pobre, mas durante a Revolução de 32, meu pai perdeu tudo, pois os soldados da ditadura invadiram a farmácia dele no bairro do Brumado e ele veio para Serra Negra trabalhar de funcionário de uma farmácia. Mas aquilo que, como ele tinha participado da Revolução de 1922 como enfermeiro, porque ele era prático de farmácia, ele ficou muito chocado com o que ele viu naquilo lá, porque ele não tinha com o que cuidar das pessoas que eram feridas não existia medicamento, não existia anestesia, não existia nada. E ele sofreu uma perturbação nervosa e parou de trabalhar. E naquele tempo não existia INSS, não existia nada disso. A minha mãe, que era uma moça mais que trabalhava mais em casa, teve que ir lavar roupa para ganhar dinheiro, para sustentar a família. E eu cresci nessa infância. E jurei desde quando eu era pequeno que em nenhum serviço que eu trabalhasse eu ia ganhar menos do que os outros. Por isso que eu cresci no artesanato, que era oficial com 15 anos, e por isso que de lavador de garrafas na Radial, eu cheguei a gerente geral da fábrica no fim da minha carreira.
Mas o meu maior tempo de trabalho foi mesmo na área de mineração e de refrigerantes. Comecei na água mineral Serra Negra, da família RL, engarrafando água mineral. Depois passei para o laboratório, que ali também tinha uma fábrica de refrigerantes. E ali eu aprendi a manipular fórmula de refrigerante. E esse foi o meu serviço até que eu me aposentei em 2002. E lá também eu fui mecânico na manutenção, gerente, caldeirista, tudo que tinha que fazer lá dentro eu fazia. Isso aí eu usei de uma artimanha para aprender, porque as fórmulas da firma eram secretas. E quem manipulava eram os dois patrões. E um dia os dois desentenderam e nenhum dos dois quis manipular. Como eu já fazia aquilo há 6 anos, eu tinha prestado atenção em tudo que eles faziam e eu decorei todas as fórmulas na minha cabeça. E como eles não apareceram mais, eu comecei a fazer por minha conta. Quando eles descobriram, eles não tinham mais necessidade de estar lá dentro, porque eu já fazia de tudo. As crianças naquele tempo antigo, o primeiro emprego que tinha, ou era no artesanato de couro, bolsas, carteiras, cintos, ou então era umas sandálias, que tinha muitas fábricas de sandália também. Então você começava como aprendiz, cortando linha, depois ia aprendendo a montagem das bolsas e finalmente já virava oficial, quando a gente já sabia montar uma bolsa. Eu com 15 anos já era oficial. Oficial era a pessoa que modelava a bolsa e conseguia confeccionar a bolsa inteira sem precisar da ajuda de ninguém. Como eu disse, eu comecei como auxiliar de artefatos em couro e com isso eu trabalhei na cidade de Juiz de Fora, numa época que eu estava fora do refrigerante, na Plástico Couro, e também na cidade de Teresópolis, na fábrica de artesanato da Casa Amon, em Teresópolis, estado do Rio de Janeiro. O despertar pela leitura aconteceu quando eu fui embora para Teresópolis, estado do Rio de Janeiro. Eu gostava de ler revista em quadrinho. E lá as pessoas já liam, eram acostumados a ler livros. E viviam falando de um livro de um escritor finlandês, Mika Waltari, O Egípcio. E eu, de tanto ver eles falar, peguei aquele livro O Egípcio e li ele inteirinho. Daí em diante eu procurei todos os livros desse escritor, Mika Waltari, li todos eles. Depois comecei a ler Paulo Setúbal, depois meu irmão Odilon era apaixonado pela Agatha Christie, eu li a coleção inteira da Agatha Christie. A gente frequentava uma vendinha aí, uma vendinha conhecida, vendinha no Pescuma. E todo sábado de manhã a gente estava lá tomando uma cerveja e outras coisas, e a gente tinha o costume de contar os causos. E nesse tempo, e as pessoas davam risada do que acontecia, porque era tudo, acabava de uma maneira alegre. O conhecido jornalista Eduardo Enfeld, que morava em Serra Negra nessa época, ele mandou eu colocar aquilo que eu contava no papel. E eu não gostava de escrever nem as listas de compra que a minha esposa mandava. Mas assim mesmo, comecei fazendo, pensando que a turma ia tirar muito sarro de mim, porque eu não era escritor. Mas foi diferente. Já na primeira vez, já caiu no gosto do público que eu escrevi. Foi Relembrando a Festa do Peão, chamava essa. Até uma história interessante, muito gozada essa história. E na terceira edição do jornal, o prefeito da cidade, na época que esse jornal era da oposição, me chamou na prefeitura e passou para um outro jornal maior, que era o Jornal Cidade, onde eu escrevi 582 causos publicados. Depois disso, eu escrevi para o jornal Nova Visão, Você Cidade, e finalmente cheguei no Serrano, que era o meu sonho escrever no Serrano, porque o meu avô tinha escrito para o Serrano, meu tio tinha escrito para o Serrano, e meu irmão tinha escrito para o Serrano. Sou corintiano, mas não fanático. Gosto de futebol, assisto todos os jogos que passam. Ontem, por exemplo, fiquei o dia inteiro vendo futebol. Assisti os jogos da Copa Europa, da Copa América, da segunda divisão. Eu faço isso todo dia. Tem jogo, eu estou assistindo. Porque eu fui árbitro de futebol, fui diretor de futebol do Serra Negra Esporte Clube, e joguei futebol, fundei time de futebol, fui muito ligado com o esporte. Inclusive recebi uma medalha de honra ao mérito da Câmara Municipal de Vereadores de Serra Negra.
A coisa que eu mais vi, ninguém acredita. Porque tudo que eu conto, a turma fala que é mentira. Eu sou um contador de causos, dizem que sou colunista de jornal, mas eu me considero um contador de causos, historiador, título pomposo, mas eu acho que eu sou um contador de causos. Então eu vi acontecer muita coisa. Certa vez eu estava no jogo de futebol no bairro do Jabuticabal, lá em Águas de Lindóia, e desabou um aguaceiro, uma forte chuva na hora do jogo. E a chuva não parava de jeito nenhum, e nós também não paramos o jogo. E o campo tinha uma saliência assim, que a água que caía da chuva escorria e passava bem no meio bem no pé da trave, dentro do gol. E num lance da partida, nós estávamos perdendo, o jogador chamado Zé do Bode, meu amigo falecido, chutou no gol, o goleiro espalmou a bola e ela caiu justo onde a água estava escorrendo. E o goleiro escorregou, não conseguia levantar. E a enxurrada levou a bola para dentro do gol e marcou o gol para nós, o gol de empate para nós. Eu juro que isso é verdade. Eu nem sei o que é isso. A turma fala que é, né? Eu faço isso porque eu achei um assunto interessante, porque mexe. Eu já tive pessoas que viram minhas postagens até nos Estados Unidos, até na África, tem gente já fez comentários sobre as nossas postagens. Eu não sei o que é. Dizem que eu sou, mas eu não sei o que é. Na verdade, eu briguei com a internet. Levou muito tempo para me pôr na internet. Eu teimava que pesquisar nos livros da biblioteca era mais fácil do que a internet. Era mais interessante. Até que eu ganhei um computador de presente da minha filha. Mas assim mesmo ele ficou lá em casa esquecido. Aí um dia eu resolvi, entrei na escola profissionalizante e aprendi a mexer com o computador. E também o meu sobrinho Jonas, que é entendido do assunto, me ensinou muito desse negócio. Eu faço muito uso da internet nos meus escritos. Antes eu manuscritava tudo e perdia muito tempo, porque no manuscrito você errou, tem que começar tudo de novo. Ali no computador não, você errou, você apaga e começa tudo de novo. E com isso, eu consegui escrever muito mais coisas do que eu escrevia antes. Porque eu tenho um arquivo muito grande que nem foi publicado ainda, de coisas que eu vou escrever na hora que eu não tenho o que fazer. E não só isso, convidado pelo meu amigo Euclides Tomás, conhecido Dentinho, a gente começou essa página Fotos Antigas e Novas de Serra Negra, que no momento tem 16 mil seguidores e está com mais de 30 milhões de visualização. Todos os dias as fotos que eu posto, às 6 horas da manhã, quando é 6h05 já tem gente curtindo e dando comentário. E até sai alguma discussão por causa disso, porque tem gente que quer aproveitar, atacar a política por causa das fotos. E o nosso intuito não é esse. O nosso intuito da divulgação das fotos é que as pessoas saibam como foi a nossa Serra Negra no passado e como é a nossa Serra Negra no presente. Não tem conotação política nenhuma, de lado nenhum. Esse acervo, na verdade, não fui eu que fiz, não fui eu que comecei. Quer dizer, quem começou foi o meu irmão Odilon de Souza Lemos. Ele era apaixonado por fotos antigas e ele começou, junto com o Carlos Baratella, que na época tinha adquirido um scanner, e começou a montar esse arquivo. E um dia ele percebendo, acho que a hora dele tinha chegado, infelizmente ele partiu, ele me passou esse arquivo. Esse arquivo estava em 59 pastas, cada uma mais ou menos com umas 100 fotos. Uns com menos. Eu calculo que deve ter perto de umas 4.000 fotografias. Antigas e novas lá naquele arquivo. Eu aumentei esse arquivo mais um pouco, mais fotos que estão me passando, e muito mais com fotos que a gente foi registrando depois dos eventos mais recentes. É uma pergunta meio difícil de fazer, de responder. Porque a história de Serra Negra é uma das histórias mais mal contadas que eu conheço, entendeu? E, para aquele que não tiraria o chapéu, o Lourenço Franco do Ligueiro, suposto fundador, porque ele não tem culpa. Não foi ele que falou que era o fundador de Serra Negra. As pessoas falaram que ele era. Então era uma pergunta difícil de responder. Como eu tenho amigos em todos os segmentos da cidade, política, religião, cultura, bloco carnavalesco, o que você imaginar. Então, acho que não tem ninguém que eu não tiraria o chapéu, não. Meu pai
Abelino Alonso Leme. Ele era filho do espanhol Manuel Ramon Alonso e de Eliséia Laurinda Leme. Essa Eliséia Laurinda tem uma ligação profunda com a história de Serra Negra, porque ela era neta do José Joaquim Pires, o primeiro signatário da Carta de Petição dos Povos, que foi enviado por bispo para conceder a capela curada de Serra Negra. E a minha mãe, Amada de Souza Leme, era filha do jornalista José Querido Souza Filho, que inclusive levantou as primeiras pesquisas sobre a história do Conde Maximiliano Rosset, um nobre alemão que aportou aqui em Serra Negra por volta de 1870, por aí, fugido da Guerra Civil do México, do Benito Juárez contra o soldado do arquiduque Maximiliano de Elde. A história cultural da minha família começou na verdade, com meu avô, José Querido Souza Filho. Ele era escritor e jornalista. Ele fundou o jornal O Lírio, em 1903, e depois o Rasgo, em 1916. E ele foi colunista do jornal Serrano também. Ele era casado com a cabocla Ambrosina de Souza, que era natural de Serra Negra, filha dos primeiros moradores da cidade. Na verdade, a história de Serra Negra é uma história meio distorcida. Tem gente que fez e falam que não fez, na verdade, entendeu? Eu acompanhei a história da cidade, muita história da cidade, e vi gente que fez muita coisa. O Dilon, meu irmão, por exemplo, ele pesquisava, ele arquivou um grande... Não estou puxando a sardinha pro lado dele, não. Ele fez um grande arquivo, esse arquivo fotográfico, arquivo de tudo que existe sobre a história da Serra Negra, ele tem guardado na casa dele, coleção de jornal. E era uma pessoa completamente desprendida de elogios, de honras. Ele foi homenageado muitas vezes, mas a gente obrigava praticamente ele ir lá, porque ele não queria ir. E tem muito mais pessoas que trabalharam no carnaval, montando os blocos carnavalescos, pessoas que foram, onde trabalharam muito para ajudar os pobres. Mas são muita gente. Serra Negra é uma cidade de povo que gosta muito de ajudar. Então é difícil destacar a gente que podia fazer isso aí. Eu não sei o que significa boca aberta. Quando eu escuto uma coisa que eu não gosto, eu costumo retrucar naquilo que eu entendo, naquilo que eu sei. E se isso é considerar boca aberta, eu sou boca aberta. Eu não fico quieto. Quando mexe comigo, quando provocado, se eu tenho argumento para me defender e para defender a causa em questão, eu defendo. Na verdade, o que me incomoda, eu não gostaria nem de falar aqui, na verdade, é a falta de conhecimento político do povo brasileiro. As pessoas acreditam muito no que o político fala, principalmente os políticos federais. Não a política municipal, que aí todos são conhecidos. E acreditam em tudo que aquela turma fala, por falta de conhecimento, na verdade, porque eles não instruem ninguém para que conheça aquilo que eles vão discutir. Eu conheço poucas pessoas que têm uma vida ativa como eu. Eu trabalhei na campanha do Quilo do Asilo, nas obras de construção da Igreja de São Francisco de Assis, nas obras, sem ser muito católico, nas obras da construção da Igreja de Santa Virgem. Fui diretor do Centro Espírita, a pedido do meu grande amigo, o senhor Antônio Antunes Júnior. Até que um dia eu vim morar perto da Igreja Matriz de Serra Negra. Aí eu atravessei a rua um dia para filmar a posse do padre. De imediato o padre chamou eu para fazer uma cobertura de uma pastoral do bispo Cipollini. E eu não quis ir, porque eu não era ligado com igreja nenhuma naquela época lá. Até achei, como é que eu
sair para a cidade andando com padre, com freira, eu não sei nem o que falar com eles. Mas aconteceu que eu acabei indo. E o bispo me nomeou para pastoral da comunicação da igreja, PASCOM. Daí em diante, eu com o padre João fundamos a pastoral da acolhida, que acolhe os turistas que chegam na igreja. Faço parte da pastoral da familiar e da pastoral do batismo. Não só isso, fiz parte do Conselho Municipal do Idoso, fui presidente do Conselho Municipal do Idoso, fiz parte do Conselho Municipal de Política Cultural, fui diretor do Serra Negra Esporte Clube e vice-presidente do clube, do Serra Negra Esporte Clube. Esse lugar me traz muitas lembranças do tempo de namoro com a Alice. Foi aqui que a gente namorou. Não é esses bancos aqui, é um banco com propaganda de firmas comerciais de Serra Negra. E ela, coitada, ela trabalhava numa casa de família, tomava conta das meninas, conhecidíssima em Serra Negra. Uma é a Rosângela, filha dona do Colégio Livre e Vibre, a outra Mariângela, que trabalha com ela. E no sábado, domingo, depois do almoço, é a hora que a gente tinha que dar uma fuga. Era aqui que a gente vinha. Sentava aqui, eram umas 2 horas da tarde, e quando era 4 horas a gente tinha que ir embora. Aqui começou o nosso namoro, a nossa história. Todo domingo a gente vinha aqui. Porque aqui era um lugar de movimento. Vinha muita gente, mais namorados, aproveitava para vir aqui. E praticamente foi aqui que a gente entabulou de noivar, de casar e de fazer constituir a família nossa. Que é um dos motivos do maior orgulho que eu tenho. Que os meus filhos são... Não é porque são meus filhos, o pai é coruja, fala bem dos filhos, mas os meus filhos fazem tudo para mim. Eles realmente gostam do pai que tem. E tem uma coisa, eu apanhei muito do meu pai com a minha mãe porque era terrível. E os meus filhos sempre dizem que eu nunca bati nenhum deles, sempre conversei com eles. E esse lugar traz todas aquelas lembranças da juventude, daquele tempo bom que está marcado no fundo do pensamento da gente. E a gente está sempre lembrando essas coisas. Quando a gente está conversando com a Alice, a gente sempre fala, tempo bom, aquele tempo na Fonte Agostinho, né? Felizmente o tempo passa. Já são 54 anos que isso começou, né? Porque o namoro começou há 54 anos, 52 de casamento.